pessoal. Eu pedi aqui para gravar e disse que precisa da permissão de quem abriu a sala. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom, tá dizendo que tá gravando, então não sei. Bueno, deixa eu ver aqui no chat se falaram alguma coisa. Bom dia, Isadora, bom dia, Yasmin. Acho que agora eu vou conseguir gravar. Deu. Tá bem, então. Bom dia para quem está assistindo depois a aula. Como vocês já sabem, né? Tem um monte de bicho aqui. Eu moro na zona rural, então cada vez tem mais ninho de caturrita, mais galinha, mais galo, é toda uma bagunça. Já estão acostumados com isso. Então eu vou projetar aqui para vocês a nossa folhinha. E eu não me lembro se eu tinha deixado tarefa para vocês, mas na última aula a gente fez umas questões, né? Vocês lembram? A gente fez uma questão que falava sobre maneiras de lidar com a internet e tal, e a partir disso a gente viu o vocabulário e também nós fizemos ali umas interpretações de uma campanha, né? Uma campanha que foi viral venezuelana, que é Não Sou Petista e tal, só para lembrar vocês. E aí, como a gente está fazendo toda semana, né? Sempre tem um momento assim de repasse, né? De repassar alguma coisa que vocês já viram lá no começo do ano, né? Com a Michelle. Aí, o tema que eu escolhi para hoje, na verdade, a gente vai iniciar a nossa aula com uma questão da URGS, que eu gosto muito, foi o vestibular que eu fiz, né? Em 2012. Mas não só por isso. Eu gosto porque é um poema e eu acho bem legal sempre trabalhar ele em aula, porque sempre vai surgir ali uma interpretação que eu nunca ouvi. Nunca numa aula foram os mesmos comentários, as mesmas opiniões. E aí eu peço a ajuda de vocês também na participação para conversar sobre esse poema, sobre essa interpretação. Vocês podem só me confirmar se a minha apresentação está aparecendo aqui, classe 24, espanhol? Sim, está aparecendo. E aí, então, a partir, vocês vão ver que esse poema vai fazer uma descrição, né? E aí, a partir disso, eu pensei da gente trabalhar um pouquinho sobre adjetivos, e aí sempre mostrando para vocês em contexto e também como pode aparecer na prova, como já apareceu. Aí, como um tópico mais gramatical, eu pensei em começar, né, uma revisão sobre preposições também, com exemplos, mostrando para vocês como é que cai na prova. E, por último, se der tempo, eu acho que não vai dar, aí eu coloquei uma questão do Enem, tá? Então, a gente vai ver a gente vai começar com essa questãozinha da URGS de 2012. A primeira questão, né, o primeiro texto da URGS, dos três textos, é um texto literário, que nesse caso é um poema. E aí a gente pode ver que é do Pablo Neruda. Ele é um poeta bastante conhecido, né? Talvez eu acho que em língua espanhola seja o poeta mais conhecido, na verdade, né? E ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, reconhecido internacionalmente, escreveu muito também, teve uma atuação política bastante importante, marcante. Vocês é chileno, né? Não sei se falei chileno, foi, né? Já faleceu há bastante tempo. Se vocês forem ao Chile, vocês podem visitar as casas dele. Eu acho que tem pelo menos 3 casas que são abertas à visitação. Uma está em Valparaíso e a outra está em La Serena, não sei. Em Vinha del Mar, não sei. Eu sei que uma está em Valparaíso. Aqui, ó, o Guilherme já colocou. Vamos ver aqui, vamos ler, para quem não está vendo o chat. Algum dia, em qualquer parte, em qualquer lugar,
indefectivelmente te encontrarás a ti mesmo, e só essa pode ser a mais feliz ou a mais amarga de tuas horas. Esse eu não conhecia, mas eu imagino que seja um poema, sim. Não sei se um outro tipo de texto, mas imagino que seja um trecho de um poema. E, pois é, o Neruda, ele tem textos muito, muito legais e muito acessíveis também. Alguns não, mais complexos, mas alguns muito acessíveis. Eu gosto bastante de trabalhar em aula. Eu falei em Valparaíso agora, né? Que tem uma das casas dele lá, tem 2 poemas sobre Valparaíso que eu acho muito bonito. Eu gosto muito de trabalhar em aula. Tem um outro que é que também, né? Às vezes ele coloca como título uma numeração, né? Mas eu acho que é o poema 15, se eu não me engano, que também já foi musicado, foi cantado pelo Victor Hara, e enfim. Se vocês tiverem interesse sobre o Neruda, vocês vão encontrar muita coisa, porque realmente é um nome muito, muito, muito importante, tá? Digamos assim, é da literatura mundial, não somente da literatura hispano-hablante, hispano-americana, tá? Esse poema aqui, vocês vão ver que ele vai ter 2 lacunas, tá? E aí essas lacunas também vão ser preenchidas com preposições, por isso o gancho lá naquela nossa revisão sobre preposições, tá? Então a primeira questão seria sobre de lacunas, e aí as outras de interpretação de texto, de substituição, de também temas de gramática, tá? Então é bem completo. Bueno, então vamos começar. Eu peço aí a participação de vocês, né? O que vocês acham? Pode escrever no chat, podem falar também, que eu acho que vai ser legal, tá? E aí, então, vamos sempre pensando que a gente vai ter que preencher aqui já na segunda linha, já tem uma lacuna, tá? Então, ele vai começar falando, por mi parte, soy o creo ser. Eu vou apontar algumas coisas aqui que eu acho que vale a pena a gente marcar de rosa. Ó, por mi parte, soy o creo ser. O que é creo em espanhol? Na maioria das vezes, o creo vai ter um sentido de acho, ou eu penso, tá? Não é uma crença, não é uma coisa que eu tenho certeza, tá? Vocês me fazem uma pergunta, eu não tenho certeza, eu creio que é tal coisa, tá? Também, uma pessoa creída tem uma pessoa que se acha, tá? Então, assim, esse crer pode ter sentido de acreditar, de achar, tá? De pensar. Então, por mi parte, então vai ser na primeira pessoa esse eu lírico, né? Por mi parte, soy o creo ser duro de nariz, mínimo de ojos, escasos de pelos, e aí uma lacuna, la cabeça. Então, o que a gente já observa aqui? Vai ter. Não sei se vocês ouvem às vezes dá uns estrala, é ainda o meu maxilar, minha mandíbula que tá tudo errado ainda, tá? Então peço desculpa de vocês. Eu fico ouvindo uns clec, clec, clec o tempo todo, não sei se chega a passar pro microfone. Então, o que ele tá fazendo aqui? O que ele tá. Como é que já começa esse texto? Ele tá falando de como ele é, ou ele pensa que ele é, né? Que às vezes a gente é de um jeito e se vê de outro, né? Mas aqui ele tá falando já, por mi parte, então, pela minha parte, não o que os outros pensam de mim, mas por mi parte, eu sou o creo ser. E aí ele vai dar descrições que aqui a gente vai ver que elas estão mais relacionadas às características físicas, tá? Eu sei que, tá, mas que comentário óbvio. Não, não é tão óbvio, porque depois vai ter questões que a gente vai ter que responder e conseguir identificar que, em determinado momento, é característica física, depois características mais psicológicas, né, da personalidade. Então, aqui ele vai começar falando das características físicas. Então, ele acha que ele é, ou ele é, né, duro de nariz, mínimo de ojos, escasos de pelos.
E aí a lacuna, la cabeça. Para preencher essa lacuna, a gente teria en la cabeça, entre la cabeça, por la cabeça. Parece tudo muito parece muito parecido, mas faz bastante diferença. De eu falar que eu sou escasso de pelos em la cabeça, o que é em la cabeça? Como é que a gente traduziria isso ao português? Na cabeça. Lembrando, isso a gente vai ver mais pra frente, na revisão de hoje. No espanhol, não existem essas contrações que no português a gente faz o tempo todo, né? Na, no. Ó, a Isadora já falou aqui que ela acha que é en. Exatamente. Por quê? Porque ele está falando onde que ele é escasso de pelos. Na cabeça. Não entre la cabeça. Não faz sentido falar escasso de pelos, né? Pelo é cabelo. Entre la cabeça. Entre seria entre um lugar e outro. Entre la cabeça e, não sei, la boca. Algo assim. Não, não faz sentido. Entre la cabeça e el pecho. Algo assim, né? Entre uma coisa e outra. Não faz sentido. Por la cabeça parece que tem um sentido de ser espalhado, né? Pela cabeça. Escasso de pelos pela cabeça não faz sentido. Então, realmente, aí é em la cabeça. Então, vamos aí construindo essa imagem desse eu lírico, né? É importante, pode ser o Neruda se descrevendo a si mesmo, mas a gente está pensando, né? Fazendo uma interpretação de texto que é um eu lírico. Como é esse eu lírico? Seria uma pessoa dura de nariz. Duro de nariz. Se eu falar assim, eu sou duro de nariz. A gente pode pensar num nariz grande, né? Um nariz. Eu, por exemplo, sou duríssima de nariz, porque eu fiz uma cirurgia de desvio de septo, meu nariz é pés de madeira. Não sei o que colocaram dentro do meu nariz, mas eu sou dura de nariz. Mas o que poderia ser duro de nariz? Poderia ser um nariz que parece assim ossudinho, né? Poderia ser. Eu não sei, eu não penso num nariz gordinho, né? Aquele narizinho que não é para fora, né? Aqui e é gordinho embaixo. Duro, eu não penso nisso, eu penso mais nesse nariz tipo o meu, ou aqueles que são um pouco mais para fora, né? Mais proeminentes aqui, essa cartilagem, esse ossinho. Então a gente poderia pensar num nariz grande, de repente. Mínimo de ojos. Mínimo de ojos. A gente pode pensar num olho pequeno, num olho puxado. A gente pode pensar num olhinho aquele que cai a pelezinha. Escasso de pelos em la cabeça, então com pouco cabelo. Então podemos pensar numa pessoa calva, ou podemos pensar numa pessoa com cabelo ralinho, né? Creciente de abdômen, largo de piernas, ancho de suelas, amarillo de tez. Então, além disso, se vocês quiserem acrescentar, fiquem à vontade. Crescente de abdômen. Então, o abdômen crescendo, né? Cada vez maior, crescente. Então, um abdômen para frente, né? Então, pansudinho. Largo de piernas. O que é largo no espanhol? Vocês lembram que isso é um falso amigo? É longo. Então, tem as pernas longas. Ancho de suelas. O que são as suelas? Suelas, as solas do pé. Ancho é largo. E amarillo de tez. Tez, pele. Então, amarelo de pele. Então, aqui a gente consegue identificar que está se referindo a mais a características físicas que a gente até consegue, né, pensar, desenhar na nossa cabeça essa pessoa. Eu vou perguntar para vocês depois como é que vocês imaginam essa pessoa, a idade, enfim, as outras características. Se lembra alguém, se lembra alguém da família de vocês, alguma coisa assim, eu consigo identificar bem, assim. E aí vai seguir. Generoso de amores, impossível de cálculos. Aqui ela já dá uma virada, não tá mais tanto falando da cor da pele, das pernas, da barriga, da cabeça, do nariz, né? Tá falando mais de coisas mais abstratas, não tão físicas, né? Então, o que seria uma pessoa generosa de amores? Aí eu digo, eu sou generosa de amores. A gente pode pensar que é uma pessoa que tem muitos amores, que ama muitas pessoas, né?
A gente pode pensar uma pessoa que ama muito, a gente pode pensar numa pessoa que ama sem pedir em troca, né, que é generosa, uma pessoa que dá muito sem receber, ou que não espera recompensa, né? Então a gente pode pensar em várias coisas. Generoso de amores. Depois nós temos impossível de cálculos. Esse aqui já fica mais aberto, né? O que é uma pessoa impossível de cálculos? É uma pessoa que tu nunca consegue entender, é uma pessoa que tu não consegue definir, é uma pessoa que tu nunca consegue prever o que ela vai fazer, né? Então a gente pode entender de diversas maneiras. Impossível de cálculo. Eu não consigo calcular, eu nunca sei o que esperar dessa pessoa. Ou eu não consigo entender ela. Impossível de cálculos. Não consigo entender. É uma pessoa que é difícil, né? De conseguir realmente definir. Não sei se vocês têm algum comentário sobre isso, impossível de cálculos. Aí vai seguir com confuso de palavras, tierno de manos. Então, confuso de palavras, né? Tipo, confuso de palavras. Então, a gente pode entender, né? Ah, que não se expressa bem, ou que fala muito rápido, fala muito enrolado, tem raciocínio muito rápido, às vezes não, a gente não consegue acompanhar, né? Ou que realmente não consegue se expressar, ou que, né, no caso, pode ser a maneira que ele se vê. Ele pode se ver como uma pessoa confusa de palavras, mas para os outros não sei falar bem, assim, sabe? Então, confuso de palavras, porque aqui é a visão dele sobre ele mesmo. Tierno de manos. Tierno de manos. Então, a gente pode pensar manos, mãos, né? Uma pessoa carinhosa, uma pessoa pode ser delicada, uma pessoa que faz carinho, enfim, né? Tierno de manos. Depois, lento de andar, inoxidable de coração. O que é inoxidable de coração? É um coração inoxidável. É um coração que aguenta tudo. Um coração que não se desgasta. O Guilherme falou. Então, pode ser isso. Um coração. O que é inoxidável, né? Que ele não vai se estragar com o tempo, né? Então, tipo, um aço inoxidável é um aço que não vai. Sempre, por exemplo, quando eu vou comprar largador, coisa assim, eu penso nesse aço inoxidável, porque pode pegar água, pode, tipo, vai durar tempo, né? Não vai se desgastar, não vai se corroer, né? Não vai ficar preto, né? No caso do alargador. Mas aqui, ó, a gente pode pensar nisso, ou num coração que é muito forte, um coração que aguenta todas as adversidades e continua ali intacto, um coração muito duro, um coração que não. Ou inoxidável que tu não consegue entrar, né? Que tu não consegue. Mas aqui não parece que é esse sentido, porque ele fala que ele é generoso de amores, tierno de manos. Então a gente entende. Eu também, eu acho, eu vou mais aí por esse lado que o Guilherme falou, né? Que não se estraga, que não. Que aguenta as adversidades, que ele não. Ele se mantém sempre firme, né? Ele se mantém ali forte, com o coração forte, ele não se despedaça também, né? Então tem isso. Aficionado a las estrellas, mareas, terremotos. Então, o que é aficionado? É fã, né? Admirador, né? A gente pode pensar assim, das estrelas, mareas e terremotos. Terremotos. Se a gente for pensar, né, nesse eu lírico chileno, depois ele vai falar que ele é chileno, né? O Chile é o país mais sísmico do mundo, né? O tempo todo ele está temblando. Admirador de escarabajos, caminante de arenas. Então, ele é admirador de quê? O que é escarabajo? É o besouro, né? Esse bichinho cascudinho. Então, o que seria uma pessoa admiradora de escarabajos? O que a gente pode entender?
é uma pessoa que coleciona insetos, ou a gente pode pensar de uma forma mais poética, assim, não tão explícita, que ele observa as pequenas coisas, que ele gosta de, não sei, tipo, eu imagino assim, mais detalhista, que realmente pode sim ficar observando e admirando uma coisinha tão pequenininha, por exemplo, como um escarabarro, né? Vamos ver aqui, temos... os escaravelhos são símbolos de renascimento, de renovação, mas se Neruda sabia disso e quis dar a entender sentido, já não sei. Pode ser também. Então, a gente pode estar bem aberto, assim, né? Depois vai perguntar sobre isso, sobre os... se ele... tem uma questão que vai falar sobre a natureza, né? Então, amante da natureza e tal. Ou pode ser algo mais figurado, né? Tu pode pensar, aí se tu tem esse conhecimento sobre os escaravelhos, tu sabe o que é, tu consegue identificar, tu também pode aí ir um pouco além, né? Como foi aí o Guilherme. E caminhante de arenas, caminhante de areias, tá? E aí depois de ler todo o texto, vamos ver se combina aí com o que o Guilherme pensou, né? Como é que ele falou? Renascimento, renovação, símbolo de renascimento e renovação. Vamos ver se tem a ver com esse eu lírico. Caminhante de areias, tá? Aí nós temos a palavra torpe, tá? Torpe, a gente tem essa palavra no português também, mas no espanhol, na maioria das vezes, vai ser utilizado no sentido de desajeitado, destrambelhado, tá? Tem aquela música da Shakira, Ciega Sordomuda. Como é que é? Ela fala torpe testaruda. Então, torpe nesse sentido de destrambelhada, testaruda, teimosa. Então, ela está se descrevendo também, né? Mas aqui é torpe nesse sentido de desajeitado, destrambelhado, sabe? E aí temos a lacuna instituciones. Então, instituciones, a gente pode pensar, né, nesses órgãos, pode pensar em cerimônias, a gente pode pensar em coisas mais oficiais, né, de pompa, de coisas institucionais, né? E aí ele é torpe de instituciones hasta instituciones desde instituciones. Então, a gente tem que pensar o quê? Torpe de instituciones, aqui daria um sentido de que nisso, né, em instituciones, ele é torpe, ele é destrambelhado. Hasta seria até. Aqui não faria sentido torpe hasta instituciones. Não, né? E desde tem o sentido de origem. Torpe desde instituciones. Se a gente forçasse muito essa frase, teria algum sentido, mas aqui, torpe desde instituciones, poderia ser torpe desde el nascimento. Então, eu sou desajeitado desde que eu nasci, ou desde que me passou tal coisa, mas desde instituciones não faz sentido aqui. Então, tem que ser torpe de instituciones, tá? Então, que nas instituciones, isso que é mais cerimonioso, isso que é mais uma coisa importante, né, de pompa, ele é torpe, ele é desajeitado, desajustado, tá? Aí vai falar que ele é chileno a perpetuidade. Então, o que é perpétuo? É até o momento da morte, né? Então, ele é chileno a perpetuidade. Chileno, até o momento da morte. Isso a gente pode pensar que ele está falando isso no bom sentido, positivo ou no mau sentido? Não sei, né? Aí a gente teria que pensar, né? Se ele está falando de algum
momento histórico específico do que ele está falando. Então, por exemplo, se eu falo que eu sou brasileira à perpetuidade, eu posso estar falando isso com dor, né, de que apesar de tudo de ruim que acontece, eu sou brasileira, eu vou continuar, eu vou amar o meu país, ou eu posso falar de uma forma positiva, assim, né, não importa o que acontece, tudo depende do tom, né, do que quer expressar. Não sei o que vocês acham, se aqui é mais positivo ou mais negativo, se é mais de orgulho, se é mais de apesar dos apesares, né? Não sei o que vocês acham. Aí depois vai seguir com amigo de mis amigos, mudo para inimigos. Sou amigo dos meus amigos e mudo para inimigos. Então, o que a gente pode entender de uma pessoa que é muda para inimigos? Que ele ignora, que ele não fala nada, que ele, né, é indiferente, não dá o troco, a gente pode pensar nisso, tá? Ou que ele não dá o troco, que ele é mudo desse sentido, ou que ele realmente ignora, né? Que ele é indiferente. Intrometido entre pájaros, maleducado em caça. Então, ele é intrometido entre pássaros. Então, a gente pode pensar, né? Ele está lá metido, que ele gosta de observar. A gente pode pensar numa pracinha, né? De estar observando. A gente pode pensar em alguém que vai em algum lugar realmente para observar pássaros. A gente pode pensar nos pássaros como, não sei, liberdade, alegria, canto, e ele é intrometido aí, então ele gostaria de ser então a gente pode pensar em várias coisas. Mal educado em casa, então ele é mal educado em casa, tá? Então uma pessoa que, né, não faz à vontade em casa, mal educado, não tem cerimônia. Tímido em los salones. Aqui eu acho que tem muito a ver, né, com isso. Que salones são esses? Salones de baile, de festa, de eventos, né? Então ele é tímido em los salones. Arrepentido sin objeto. Isso aqui eu acho muito legal. Arrepentido sin objeto. Ele é arrependido sem objeto. Que objeto é esse, né? Então ele é arrependido mesmo sem ter pelo que se arrepender, sem ter feito algo, né? Essa sensação de arrependimento, de uma falta de algo, sin objeto. Péssimo administrador, navegante de boca. Esse também a gente pode. O que é um navegante de boca? Vocês imaginam um navegante de boca? É uma pessoa que navega, beija muitas bocas, ele tá de boca em boca, né? Navegando, ou ele tá na boca de várias pessoas, estão falando dele. A gente pode pensar diversas coisas, né? Que ele está navegando na boca dos outros, ou que ele está navegando, né? A gente pode pensar várias coisas. Yerbatero de la tinta. Também uma imagem bem legal. O que é yerba em espanhol? Erva. O que é um yerbatero? É tipo um curandeiro, né? É uma pessoa. Esse curandeiro é uma palavra que ainda se usa, né? Mas é uma pessoa que cura com ervas, tá? Tipo, não sei, benzedeira, coisas assim desse tipo, desse universo assim, tá? Que cura com ervas. Mas ele é um yerbatero de la tinta. Então, ele cura com a tinta. Qual tinta? Aqui a gente pode pensar que é da escrever, né? Então, a gente pode pensar ou que ele cura com a tinta, no sentido de que ele cura quem lê ele, ou ele se cura escrevendo também, né? Yerbatero de la tinta. Discreto entre animales.
quales animales, né? Aí aqui temos afortunado de nubarrones. O que são nubarrones? Nube é nuvem. Nubarrones são essas nuvens grandes de tempestade. Quando a gente pensa em tempestade, o que a gente pensa? Assim, coisas boas ou ruins? A que a gente relaciona a tempestade? Né? Que tem aquela, depois da tempestade vem a bonança, uma tempestade de tal coisa, tipo, a gente fala mais uma enxurrada de comentários, né? Mas assim, geralmente tempestade a gente pensa em tempo ruim, né? Então, essas nubarronas, essas nuvens de tempestade, eu acho que seriam adversidades, né? E uma pessoa que é afortunada significa que tem muito. Então, o que significa ter muitas nuvens de tempestade? Eu acho que é alguma coisa relacionada a muitas adversidades, coisas ruins, maus momentos, tá? Depois isso vai ser questão de prova também, né? Investigador em mercados. Então, pode ser uma pessoa só que é curiosa ou uma pessoa que quer economizar, mas fala que ele é péssimo administrador, né? Não sei. Ou que ele quer ver novidade, que ele tá lá só para ficar, né? Depende. Oscuro em las bibliotecas. Então, ele está oscuro em las bibliotecas. Oscuro é uma coisa ruim? Sempre escuridão seria ruim? Aqui não me parece, né? Oscuro em las bibliotecas. Então, aqui, oscuro me parece mais, assim, de estar compenetrado naquilo, de não ser visto, de estar ali no seu mundinho, não sei, me parece meio oscuro no sentido de que não está brilhando, de que não está sendo visto, de que não está aparecendo. Não sei, pelo menos para mim seria. Também é complicado, né, tentar expressar o que a gente entende, o que a gente interpreta, né? Então pode ser que não faça sentido nenhum, mas na minha cabeça está fazendo o que eu estou falando, né? Se não está fazendo sentido, podem comentar aí. Melancólico em las cordilleras. Então, melancólico nas cordilheiras. Então, ele já falou de Chile, né? Chileno, a gente pensa na Cordillera de los Andes. Incansable em los bosques. Lentíssimo de contestaciones. Ocorrente anos depois. Então, isso aqui, ó, duvido que vocês nunca passaram por isso. Ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Peraí que eu tenho que apagar. Ó, lentíssimo de contestaciones. O que é contestación? Em espanhol, contestar pode ser simplesmente responder, tá? Então, ele é lentíssimo de contestaciones, ele é lento para contestar, para responder. E aí a gente pode pensar numa situação de briga, né, numa situação de discussão, ou numa outra situação que não necessariamente é ruim, né? Se alguém fazer uma pergunta ou algum comentário, né, essa contestação, essa resposta, ele é lentíssimo, não vem na hora. Então, ele fica aquela coisa de que perdeu a oportunidade, podia ter feito um comentário, podia ter dado uma boa resposta. Ocorrente anos depois. Quando é que ocorre essa resposta? Anos depois. E aí, né, quem nunca? Mas isso que eu deveria ter respondido, isso que eu deveria ter falado, né? E aí fica ali se remoendo. Então, esse eu lírico, ele é lentíssimo de contestações, ocorrente anos depois. Vulgar durante todo o ano. Então, vulgar durante todo o ano. Resplandeciente como mi quaderno, resplandeciente que brilha, né? Ilumina. Monumental de apetito. Então, não é simplesmente um apetite grande, ele é monumental. Tigre para dormir.
tigre para dormir. O que significa ser um tigre para dormir? Eu digo, eu sou um tigre para dormir. A gente pode pensar, bom, o tigre é um animal noturno, não dorme de noite, dorme de dia, caça de noite, sei lá, pensar alguma coisa. Ou pensar que é um sono muito pesado, né? Depende aí. Sossegado em la alegria. O que é uma pessoa sossegada na alegria? Se tu é sossegado na alegria, tu não é uma pessoa efusiva, uma pessoa que vai fazer festa, que vai gritar, vai soltar foguete. Não, tu é sossegado na alegria. Aqui, inspector del cielo nocturno, trabalhador invisível. Então, inspetor do céu noturno, trabalhador invisível. Ele é trabalhador, mas é invisível, ninguém vê ele trabalhando. Pode ser que pareça que ele não trabalha, né? E aí ele vai seguir. Desordenado, persistente, valiente por necessidade. Então, ele é valente por necessidade. Ele precisa ser valente. Pode ser que se ele não precisasse, ele não seria. Não é uma coisa que é dele, né? Que ele quer. Ele está falando que ele é valente por necessidade, essa que precisa, né? Cobarde sem pecado, sonolento de vocação, então sonolento de vocação, amable de mulheres, activo por padecimento, poeta por maldição e tonto de capiroto. Então ele é poeta por maldição. Se ele, uma pessoa dizer, né, que a sua profissão, então sua atividade, seu ofício aí é por maldição, o que pode significar isso? Que ele odeia o que ele faz ou que a maldição é a sina dele? Ele tem que fazer isso, ele não pode fazer outra coisa. Mesmo se ele quisesse, ele não conseguiria. Só vou levantar um pouco aqui, vou colocar um livrinho debaixo do computador que eu tô olhando muito para baixo. Melhorou. Então, como que você. E tonto de capiroto, o que é tonto em espanhol? É bobo, né? Abobado. Bobo, tonto. E esse tom. Ixi, agora ficou bem escuro, né? Porque tá bem estourado o sol aqui atrás. Não tem problema. Então, tonto de capirote. O que seria tonto de capirote? É uma expressão para bobo, tá? Como que é essa pessoa? Como que vocês. Como é que é a construção aí desse eu lírico? Como que vocês imaginam essa pessoa? Eu imagino ele um velhinho, assim, não sei. Acho por isso de falar dos pájaros, de investigador em los mercados. Me parece uma pessoa que tem muita experiência, mas já tá meio de saco cheio, assim, não liga mais para aparências, no sentido de bons, bons modos e tal. Tipo, já fiz o que eu tinha que fazer, já tô cagando, sabe? Me parece meio. Na verdade, não precisa ser um velhinho para isso, né? Tem, por exemplo, eu estou quase nessa fase aí da vida, né? Com o tempo a gente vai cada vez se importando menos com tudo, né? Vocês conseguiram aí criar alguma imagem sobre esse eu lírico? Pensaram em alguém? Pensaram um tipo de pessoa? Ó, ó, a Isadora tá falando. Fisicamente estava achando que parecia o Luciano Huck pelo nariz. Pois é, que ele já começa, né? A primeira coisa que ele fala é esse nariz. Assim, mais ou menos esse nariz. Eu não lembro como é que é o nariz. Eu lembro que é maior, assim, né? Mas eu não sei, eu penso nesse duro de nariz, eu penso num nariz bem ossudinho, assim. Mas realmente mais velho, imagino. Eu imagino o Luciano Huck na idade que tem, assim. Sim, pode ser. Para ele dar tanta ênfase no nariz. Se a gente for procurar foto do Neruda, né? Aí a gente pode até, vamos ver aqui. Ele tem um nariz mais avantajado, né? Mas a gente tá falando de um eu lírico, não necessariamente do Neruda, né? Mas pode ser ele também, pode ser um autorretrato.
Ele tem esse narizinho mais para fora, assim, como eu tô falando, né? Pode ser. Depois vocês procurem aí e vejam se vocês acham que é ele se descrevendo assim mesmo, tá? Em alguns lugares a gente encontra esse texto com o título Autorretrato. Pode ser realmente ele falando dele mesmo, né? O Neruda. Bom, então essas 51 a gente já respondeu, que é a, né? Em la cabeza e torpe de instituciones. Aí agora vão ver várias questões de interpretação de texto. Então, aqui é isso que eu falo para vocês. Esses textos que eu escolho para trazer vão nos ajudar tanto se a gente está focado em URGS quanto em Enem, porque eles vão trazer, né, uns textos um pouco mais complexos na maioria das vezes, não que no Enem não caia um texto complexo, né, quero dizer, mas aqui na URGS vão ter textos mais complexos com bastante questões de interpretação de texto, que é justamente o que a gente vai ter que fazer no Enem. Só que enquanto no Enem é uma questão só, aqui são várias, então isso nos ajuda bastante a treinar essa nossa interpretação. Então, a 52. De acordo com o poema, o eu lírico apresenta-se como um homem. A. Persistente em suas escolhas e entusiasta da astrologia. Parece que ele é persistente nas escolhas. Fala persistente, mas assim, falou persistente nas escolhas e entusiasta da astrologia. Astrologia fala de cielo nocturno, mas no sentido mais de observar os astros e tal, não astrologia, né? Porque daí seria mais de signos, coisa mapa astral, coisa desse tipo, né? Não falou. Então, a B, dedicação, a, dedicado à profissão e ufanista inverterado. Dedicado à profissão, assim, ele não fala que ele é dedicado à profissão, fala que ele é trabalhador invisível. Não necessariamente ele é super dedicado. Depois ele fala que ele é poeta por maldição. Então me parece meio que é uma sina, né? Meio que é dele. Então, assim, eu pelo menos não identifico isso, né? De dedicação, assim, nossa, um cara que se esforça, se dedica, me parece mais que é algo natural dele. Não sei se vocês estão de acordo. A C. Amigável com os vizinhos e admirador da escuridão. Não fala absolutamente nada sobre vizinhos. E admirador da escuridão fala del cielo nocturno, fala de oscuro e nas bibliotecas, mas admirador da escuridão, quando a gente pensa em escuridão, numa coisa mais abstrata, assim, né? A gente pensa em coisas mais sombrias, né? Não parece absolutamente aqui, né? Caminhante compulsivo e acanhado com as mulheres. Olha, eu acho que tudo que ele não é acanhado com as mulheres, né? Fala que ele é tímido em los salones, mas com as mulheres ele é generoso de amores, tierno de manos. Ele falava alguma coisa de mulheres aqui. Amable de mulheres. Então, assim, não, esse cara era o pegador, com certeza, sabe? Ele teve uma vida amorosa muito movimentada, porque o que ele fala que dá a entender que ele teve muitos amores, né? E se ele teve muitos amores, não me parece que seja acanhado, tá? E caminhante compulsivo também, tipo, fala que ele é caminante de arenas, mas compulsivo é uma coisa meio esquisita essa palavra, né? Tá aqui. E por último, pródigo de afetos e amante da natureza. Sim, parece uma pessoa muito afetuosa, uma pessoa que tem muitos amores, né?
Então, seria esta E mesmo, ó, pródigo de afetos e amante da natureza. Ele fala muito sobre a natureza, né? Me parece que realmente é algo que ele gosta muito de observar, de estar em contato, de estar vendo, né? Muitas dessas observações aí vão ser tema depois dos seus textos também, né? Como aqui, certo? Aí, no texto, a expressão mínimo de horror significa. O que significa mínimo de horror aqui? E é aqui que eu digo para vocês, né, da gente conseguir observar as partes desse texto. Quando fala de mínimo de horror, ele está falando naquela parte que ainda está na descrição física, né? Então, ele está falando fisicamente. Não é na parte que ele está falando mais das características psicológicas. Se fosse tudo misturado, aí a gente poderia pensar esse mínimo de horrors mais uma coisa mais figurada. Só que ele estava ainda na parte física, tá? Então, este mínimo de horrors significa tuerto de um ojo, ele é torto de um olho. Falar que eu sou mínimo de ojos significa que eu sou torto de um olho? Não parece, né? De pouca intuição. Se a gente quisesse ver esse mínimo de ojos como mais uma característica, mas falando de forma figurada, uma característica mais da personalidade, me parece que, não sei, eu não ligaria mínimo de ojos com um pouco intuição, não sei, né? Eu até pensaria, tipo, sabe quando tu faz essa cara, assim, tipo, que tu realmente tá pensando em algo, tu tá vendo algo a mais, né? Não sei. De mirada inteligente. Se fosse na parte mais das descrições psicológicas, a gente poderia pensar em algo assim, né? Aquela olhar penetrante, assim, ou então aquele olhar que tá longe, né? Mas estava na parte das características físicas, tá? E de olhos pequenos. Aqui sim, né? Ele estava falando que ele tem a barriga grande, que ele tem as pernas longas, que ele tem a pele amarela, né? Então, sim, é de olhos pequenos. Então, seria a D, tá? Porque ele está falando das características. Deixa eu ver aqui se eu marco. Ó, de olhos pequenos, tá? E aí a Eda, mirada penetrante, não está falando ainda mais dessas atitudes e a maneira dele agir, né? Não está falando disso. Deixa eu baixar um pouquinho. Ué, eu não tô. Toda vez eu tenho que apagar, que saco esse. Tá. Depois, ó, a melhor tradução para a expressão ancho de suelas seria ancho, largo. Suelas, as solas aí dos pés, né? Tá falando que se ancho de suelas, a gente imagina que é um pé grande, né? Porque um pé pequeno ser largo, até pode acontecer, sei lá, um pé de pato, né? Um bichinho assim, mas não é isso que tá falando, né? Então, aqui de pé grande, né? Porque pé chato não necessariamente, né? Se é largo, é chato, não é isso. De pé quebrado também não. De pé torto também não. De pé descalço também não, né? Tá falando que ele tem as solas largas. O que a gente imagina um pé grande, tá? Então tem que ser essa A. Ó, essa aqui é legal também, ó. Que é de substituição. Considere as seguintes propostas de substituição de palavras do poema. Então, falar que ele é lento de andar é o mesmo que, né, substituindo, daria o mesmo sentido de que
ele tem passos pequenos? Não necessariamente, né? Tu pode ser lento de andar, mas dando passos grandes, tipo, dá um passo grande, fica observando, preparado, dá outro passo grande e para de novo, tá? Então, ser lento não significa ter passos pequenos, né? Afortunado de nubarrones. Lembram o que são nubarrones? São aquelas nuvens de tempestade. O que vocês acham? Ser afortunado, ter várias nuvens de tempestade, significa ter sorte na vida? Ou justo o contrário, né? Lembra que a gente falou? Parece que são o quê? Muitas adversidades, muitas dificuldades, muitos momentos difíceis. Então, fica difícil a gente dizer que ele tem sorte na vida, pelo que a gente viu aqui, né? Não sabe? E aí depois temos tigre para dormir com sonho pesado. Eu sinceramente não sei como que é o sono de um tigre, né? Mas vendo aqui, né, todas as outras alternativas, essa aqui me parece a única que pode ser correta. E tigre para dormir, né? Quando a gente pensa em tigre, a gente sempre pensa em algo grande, em algo pesado, né? Então, sim. E se a gente pensar que o tigre é um gato grande, né? Meu gato, o que ele mais faz é dormir, né? Então, eu poderia achar que sim, tigre para dormir significa de sonho pesado, né? Então, aqui seria apenas 3. Não sei se tem algum comentário, marcariam outra. Acabei de descobrir que não vou ter feriadão. Segunda eu vou trabalhar. Bueno, aí depois, a palavra melancólica é acentuada pela mesma razão que a palavra. Então, ó, puxem lá na memória as regras de acentuação. Por mais que não lembro das regras de acentuação. Vamos dar uma olhada na palavra melancólica. Quando a gente tem pensar em as regras de acentuação, a gente vai pensar no quê? Naquelas classificações de qualquer sílaba tônica, né? Se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Bom, eu não sei nada sobre as regras de acentuação, nunca vi nada sobre. Então, eu vou contar as sílabas. Qual outra que vocês me diriam que tem a mesma regra? Ó, já temos uma resposta no chat. Ó, acho que é a D. Exatamente. Régimen. Também são duas esdrúxulas, né? Duas proparoxítonas. Então, ó, vamos recapitular. Sempre é momento de recapitular. Adulación. Adulación seria a regra das oxítonas. Terminadas em N, S vogal. É a sílaba mais forte, né? É a última e é terminada em N, S vogal. Terminada em N. Depois, açúcar é uma paroxítona. Qual que é a regra da paroxítona? Serão acentuadas as paroxítonas, né? A penúltima, quando a paroxítona é quando a penúltima é a mais forte. Quando será acentuada? Quando não terminar em NS vogal. Então, não termina em NS vogal, termina em R. É estiércol. Estiércol. Também vai ter essa mesma regra, não terminada em NS ou vogal. Régimen. Aí seria uma proparoxítona que a gente viu. Aqui nós temos a INCO. A INCO. Aqui seria pela regra de hiato. Vocês lembram dessa regra? O hiato pode ser formado com um H no meio, né? Lembram que o H não serve para nada, é como se ele não existisse. Então, aqui é um hiato. Tinha um A e tinha um I.
eles se separaram, né, na separação de sílaba, então eles formaram um hiato, e a regra do hiato diz o quê? Que a gente, quando houver um hiato entre uma vogal, né, A, E ou O, e uma semivogal, que seria o I e o U, quando há um hiato e a sílaba tônica cai, né, no I ou no U, a gente vai sempre acentuar, a gente vai esquecer as regras gerais de acentuação, tá? Se vocês quiserem, a gente pode fazer um repasso aí sobre acentuação, com certeza, mas lá a gente vai fazer, tá? Bueno. Aqui, essa aqui também foi aquilo que eu chamei bastante atenção para vocês, né? A palavra sossegado poderia ser substituída sem alteração do sentido contextual por. Então, é aquela parte que fala sossegado em la alegria. O que é sossegado em la alegria? É uma pessoa, né? Esse sossegado poderia ser substituído por confiançudo, então ele é confiante na alegria. Sossegado não parece, né, que tem esse sentido. Discreto, a gente pensa numa pessoa que é sossegada na alegria, que não é efusivo, que não é, né, discreto, me parece. Inerte é parado, assim. Também não é isso, né? Ele é sossegado. Enajenado, alienado. Não é. Introvertido. Não necessariamente, né? Ele só é sossegado, ele só não faz estardalhaço, ele é discreto, tá? Aqui seria B. No poema, a expressão tonto de capirote significa... O que vocês diriam aí? Tonto de capirote. Tonto a gente viu que é bobo, né? E tonto de capiroto é uma expressão para abobalhado, tá? Bueno. Uma pessoa, né, ele falou mil coisas super profundas que a gente poderia entender de forma bem profunda e no final ele termina falando, né? Ele fecha dizendo que ele é um abobalhado, né? Seguimos então. Aí, como eu falei para vocês, né, a gente ia fazer um repasso sobre as preposições. A gente tem 20 minutos, então acredito que dá para fazer, tá? Talvez a gente não consiga ver todos os exemplos. Eu acho que sim, acho que sim. As preposições, né, com relação ao português, elas não vão apresentar muita dificuldade, porque elas vão ser muito parecidas à sua grande maioria. Então, para não desperdiçar nosso tempo vendo coisas que são iguais ao português e coisas que a gente vai encontrar no texto e a gente vai entender, a gente vai compreender, a gente vai saber o que significa, eu não vejo muito sentido nisso, né? Seria só para a gente perder o tempo mesmo, a gente tem tanta coisa para fazer, né? A gente pode ler tanta coisa, a gente pode treinar aí de tantas maneiras nossas habilidades para a prova, não faz sentido, pelo menos eu acho, tá? Então, eu vou comentar rapidamente sobre essas que são iguais ao português, eu só vou comentar, tá? Não vou trazer exemplos, porque eu vou falando. Aí, essas que são um pouco diferentes, ou muito diferentes, ou as que a gente tem que prestar atenção mesmo, eu vou. Aí sim, eu vou trazer exemplos, vou falar mais, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou só comentar. Por exemplo, essa preposição a, ela vai ser igual ao português, tá? Então, pode significar destino, né? Vou a la plaza. Dijo a fulano tal cosa, destinatário, né? Beneficiário. Enfim. Aí, a única coisa que vai ser diferente no espanhol seria
a questão, por exemplo, do A mais A, craseado, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, né? Sobre essas contrações ou não contrações do espanhol. Mas a gente vê um A na prova, a gente entende. A gente só não pode pensar que esse A seria o A de artigo do português, né? Feminino. A menina cantou. Só isso a gente não pode fazer, porque esse A do português de artigo seria o lá. Mas de resto, quando aparecer, né, vai aparecer como uma preposição, vai ser, vai ter o mesmo sentido do português. Temos o ante, e aí vai ter esse sentido de diante, né, ou ante. Então, ante los testimônios, mentiu ante los testimônios. Então, mentiu ante as testemunhas, né? Temos o barro. O barro também, ele vai ter esse significado igual do português, né? Que pode ser de inferioridade, pode ser de forma física. Então, por exemplo, mis sapatos estão bajo la mesa. Então, estão debaixo, né? Ou podemos falar que está bajo la tutela de algo. Então, esse barro vai ser utilizado no espanhol quando a gente usaria no português o sob, tá? Então, está sob tutela. Então, está barro. Como é que é o nome? Ah, toque de recolher. Então, tal lugar está, né, sob toque de recolher. Então, está barro toque de queda. Coisas assim, tá? Tudo que a gente usaria o sob no português, a gente vai usar o barro em espanhol. Existe a preposição so em espanhol, mas ela já caiu em desuso. Então, vocês nem vão encontrar nos manuais mais recentes, tá? Só que existem certas expressões que sim vão manter este so. Então, so pena. Então, sob pena de morte, de prisão, enfim, tá? Mas todas as outras vezes que a gente usaria o sob no português, a gente vai usar o barro no espanhol, tá? Temos o con também. Igual, pode ser em companhia, vou com minha irmã, pode ser instrumento, cortar com uma tijeira, pode ser o conteúdo na botella com água, enfim, igual no português, vai servir para várias coisas. Temos ou a maneira com rábia, com força, tá? O contra também vai ser igual, então pode ser um equipo contra o outro, pode ser estallou contra a parede, bateu, né? Então, tranquilo aqui também. Temos o de também, igual o português, tá? Aqui não vai ter nada de diferente. Temos o desde, também vai, ele vai marcar, né, a origem. Então, estou trabalhando desde las 9. Então, eu comecei a trabalhar às 9. Pode ser um referencial físico, geográfico, né? Vine caminhando desde o barrio Agronomia. Então, vai falar sobre a origem temporal espacial, tá? Temos o en também, igual ao português, tá? O entre uma coisa e outra. Aí aqui sim nós temos o ACA e o ASTA que a gente vai ver mais detalhadamente daqui a pouquinho, tá? Esses dois eu quero conversar com vocês. Mas, né, já que a gente está falando rapidamente de cada um, vou falar deles também, depois a gente retoma. Ásia. O Ásia vai ter o sentido de direção. Então, esse Ásia vai ser em direção, direcionado para. Então, eu digo, encontro um amigo na rua. ¿Para onde vas? Vou hacia allá. Eu vou para lá. Mirar hacia arriba. Olhar para cima. Se eu falo la violência hacia la mujer, a violência que é direcionada à mulher. Como que eu traduziria isso? Contra. Mas se eu disser, vou hacia la playa, vou em direção à praia, tá? A gente já vai ver mais exemplos.
Então, esse hasta vai sempre falar sobre a direção. O hasta, ele vai sempre marcar o término de algo, tá? Então, hoje eu trabalho hasta las 8:30. Então, eu trabalho até as 8:30. Depois das 8:30, eu não trabalho mais. Não sei, a gente pode falar um regime ditatorial. Desde tal ano hasta tal ano, tá? Então, também pode ser espacial. Vou caminhando desde aqui hasta tal lugar, tá? Temos o para, igual ao português. O por, também. Temos o segundo. O segundo se usa, eu acho que não se utiliza tanto em português. Segundo, mas quando a gente vai citar fontes, né? Segundo fulano de tal. No espanhol se usa muito mais, me parece, né? Ou pelo menos eu uso muito mais no espanhol do que eu usaria no português. Então, segundo no sentido de modelo, ou então, né, segundo algo que foi dito. Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma tarefa ali de espanhol, com aquelas questões de compreensão auditiva, contesta segundo el audio, tá? Temos o sim, que aqui a gente só não pode confundir com o sim do português, né, esse advérbio de afirmação. O sim do espanhol seria o sem, no sentido de ausência, tá? Então, se estivesse chovendo, saí sem paraguas. Então, sair sem guarda-chuva. Estou sem. Eu vivo saindo sem meus alargadores, né? Meus expansores. Então, toda hora tipo, eu saio de casa e eu boto a mão assim, puxa vida, por que a orelha murcha, sem nada? Então, salí sem os expansores. Salí sem as gafas também. Sempre esqueço os óculos, tá? Então, sim, no sentido de ausência. Nós temos o sobre, que aí sim, pode ser no sentido de estar acima. Então, a computadora está sobre a mesa, né, em cima. Ou sobre todas as coisas, então acima de todas as coisas. Só que esse sobre, ele também vai significar, isso a gente vai ver agora nos exemplos, mais ou menos. Então, por exemplo, tipo, a gente nunca se viu pessoalmente. Eu imagino que talvez, não sei, eu acho que a gente nunca se viu pessoalmente, né? Nós. Vocês me veem só nessa, né, na telinha. E eu acho que eu nunca falei a minha idade para vocês. Então, se alguém pergunta, a Prof. Kim, quantos anos ela tem? Vocês não sabem exatamente, vocês podem ter uma ideia aproximada. Então, você pode dizer assim, ó, não sei, sobre os 30. Mais ou menos 30, eu não sei exatamente. Se a gente vai marcar em algum lugar no final de semana, mas assim, não tem uma hora, né? Uma hora específica, porque eu tenho que fazer outras coisas antes. Então sobre as 5 eu chego, mais ou menos, tá? Também sobre quando tiver com sentido de substantivo, um sobre é um envelope, tá? Então, pode significar várias coisas, mas é o contexto que vai mandar, né? A palavra em si pode significar várias coisas. Aí nós temos a palavra tras, que é depois de. A gente pode dizer assim, tipo, depois de uma onda de protesto, foram feitas mudanças, houve mudanças. Então, tras la ola de protestas, se hizo el cambio, tá? E aí agora sim a gente vai ver mais exemplos. Aqui, né, a gente tem só 10 minutos, tá? Então eu deixo isso aqui de tarefa para vocês, que é um texto, uma questão do Enem que vai justamente falar sobre as preposições, tá? E vai usar essa palavra, né? A palavra preposições é muito difícil o Enem usar, pelo menos no espanhol, um termo da gramática, né? Mas aqui fala, ó,
o uso das preposições junto sobre barro são usadas para indicar metaforicamente. Então, façam essa questão aí. Na próxima semana a gente corrige, tá? Então, aqui um exemplo de uma questão. E agora sim, o que eu falei para vocês, né? Vamos ver aí, retomar essas preposições que merecem um pouquinho mais da nossa atenção, são um pouquinho mais diferentes. Então, aqui nós temos a primeira, o ásia, que eu falei para vocês, né? Que vai falar sobre a direção. Então, denota o sentido de um movimento, uma tendência ou uma atitude. Exemplo, salió hacia la playa. Então, saiu em direção à praia. Eu não sei hasta donde, até onde vai ir, mas saiu naquela direção, tá? Miró hacia el futuro, para o futuro, em direção ao futuro. Amor hacia el próximo. Então, seria aquele amor pelo próximo, certo? Também o hacia pode ter esse sentido de alrededor, então, ao redor ou cerca de. Então, aquele exemplo que eu falei para vocês de, eu não sei exatamente o horário, eu vou falar sobre as 5, eu posso usar o hacia também. Hacia as 3 da tarde, mais ou menos, aproximadamente, tá? Esse pueblo está hacia Tordesillas, então está perto, tá? De Tordesillas, não é específico, tá? Mas assim, se vocês pensarem que é em direção, a gente consegue pensar próximo, né? A gente consegue quase lá. Então, sempre é o contexto que manda, né? Mas assim, lembrar de algumas coisas, então, lembrar que o Ásia é em direção, a gente consegue entender as outras, tá? E aí, a gente tem que pensar no contexto, tá? Aqui temos uma questão de 2020, que foi o último ano, né? A última edição. E temos a frase: hacia fines del siglo XVI y comienzos del XVII, la inmensa provincia gigante empezó a contraerse, a disgregarse. Perdió el mar. Então, la palabra hacia en el contexto, hacia fines del siglo é final do século, tá? Significa em português, vocês colocariam eu falei para vocês que o hacia é em direção, só que aqui é uma questão de tradução. Como que a gente traduziria? A gente não fala em direção ao fim do século, né? A gente fala por volta de. Então, na verdade, a gente falaria pelo ao fim do. Não. No final do século, né? Porque a gente falaria que tá, não acabou, mas está indo, né, aos finais, algo assim, né? Mas a melhor tradução, porque o até seria ponto final, não, tá se dirigindo ao final do século, né? Por volta de, em direção a gente não falaria assim. Para também não, e em também não é uma boa tradução, então é por volta de. Eu diria que nenhuma dessas é uma boa tradução, mas a menos pior, a que dá esse sentido de Ásia finas é por volta de. Sinceramente, nenhuma dessas eu acho boa, mas a menos pior é essa B, tá? Outra de 2014 com Ásia. A palavra Ásia possui sentido de. Então, aqui é sentido. Então, aqui é mais amplo.
Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. Tem sentido de direção. Eu venho de todas as partes e para todas as partes eu vou, tá? Em direção a todas as partes eu vou. A URGS gosta muito disso, né? Em direção, qual é o sentido? O que apresenta um sentido oposto, né? Tipo assim, a ideia geral. Só, outra coisa, né? Não confundir isso, pelo amor de Deus. Ásia é uma preposição. Acia é um verbo, o verbo a ser, fazer. Acia, fazia, tá? Tem uma grande diferença aí. Uma é uma preposição, outra é um verbo, mas aqui visivelmente tem um acento, tá? Acia, fazia. Tá demorando. Travou um pouco. Opa. Tá. E aí nós temos o asta, que é o campeão de confusão. Ásia e asta. Claro que quando a gente está vendo preposições, a gente vê que são duas coisas diferentes, a gente não confunde, mas assim, dando aula é batata. Perguntar, tá lá no texto, o que significa Ásia? Até. Não. Até é asta, tá? Então, indica o limite final de uma trajetória no espaço ou no tempo, tá? Então, assim, a gente tem 3 minutos, eu vou anotar aqui até onde a gente foi. Na próxima aula a gente continua. Faltou só uns 2 ou 3, tá? E vamos só ver aqui o exemplo. Trabalham hasta las 3, então até chegaremos hasta la cima. Então, até é o cume, o ponto mais alto. E aqui só finalizando, para a gente poder ver essa diferença, né, entre o asta e o ásia, que asta é a direção, ásia é o ponto final. Então, Pablo conduce hasta su casa é diferente de Pablo conduce hacia su casa. Ele vai conduzir até a sua casa e a segunda é em direção à sua casa. Outro exemplo, tengo que caminar hacia la playa para llegar hasta la casa de Lucas. Então, eu tenho que caminhar em direção à praia para chegar até a casa do Lucas, tá? Então, eu vou anotar aqui hasta e hacia. E na próxima aula a gente continua, tá? Então, desejo para vocês um bom final de semana, feriado. A Isadora perguntou, Sora, a gente terminou verbos ou ainda tem algo para ver? A gente nunca termina, né? Mas aquilo que está programado para ver tempos verbais de forma separada, mais sistematizada, para responder questões, a gente acabou, tá? O que a gente vai fazer é depois, nas questões que aparecem da URGS, ou então nos textos, eu vou chamar atenção. O que significa esse verbo? Mostrar para vocês questões de como cairia na URGS, mas assim, essa parte mais esquematizada de verbos, terminamos, tá? Claro que se vocês forem numa gramática, vocês vão encontrar mais, pelo menos uns 10 tempos verbais. Mas assim, não faz sentido a gente ver, tá? Seria só para torturar vocês e realmente a gente não vai usar, tá? Então, a gente se vê na próxima semana. Bom feriado e bom final de semana, tá? Tchau. Até semana que vem. Tá bem. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença.